No vídeo de hoje nós vamos tratar de três assuntos. Em primeiro lugar, saiu o saldo de empregos do CAGED em relação a toda a economia brasileira de junho, uma alta de 157 mil postos de trabalho. Será que isso é suficiente? Será que é um resultado bom? Vamos analisar essa questão. Depois vamos comentar a respeito de uma união que está sendo feita pela Google, pela Microsoft, pela OpenAI, as maiores Big Techs, ou dentre as maiores Big Techs do mundo atualmente, para controlar o avanço da inteligência artificial. O que será que eles realmente querem com isso? E por fim, vamos mais registrar, sem muitos comentários, o fato de a União Europeia ter seguido o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e subido a sua taxa básica de juros em mais 0,25 ponto percentual. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, dia 27 de abril, o CAGED divulgou o resultado do saldo entre emprego e desemprego, contratações e demissões de julho nas empresas do Brasil. O saldo foi positivo em 157.198 postos de trabalho, um pouco mais de 2 mil vagas a mais do que aconteceu em maio desse mesmo ano, mês passado, portanto. Grande questão que eu vou levantar agora. Esse número, essa alta de empregabilidade é suficiente? Bom, se eu for comparar com o que aconteceu no ano passado, não é e é muito preocupante. Em junho do ano passado, esse saldo positivo foi de 277.944 vagas. Isso representa 43,44% a menos do que ocorreu lá em 2022, quase a metade. Então, temos problemas aqui pela frente. Normalmente o mês de junho ele entra numa dinâmica de crescimento do emprego, recuperação ainda dos postos de trabalho dispensados lá em dezembro do ano passado, mas está muito claro que a vitalidade da economia brasileira não é a mesma, nem comparando a 2021, muito menos a 2022. Frente a 2020, é claro, período da pandemia, o resultado foi superior, mas ali era realmente uma situação muito atípica, porque todo mundo estava forçado a ficar em casa, se é que vocês lembram disso ainda. Olha só a ilustração que eu estou mostrando para vocês. Ela se refere, esse gráfico, ao saldo de empregos mês a mês no Brasil desde 2021. Vamos comparar só as barrinhas verdes, que elas representam o comparativo do primeiro semestre de 2022 frente aos primeiros 6 meses de 2023. E aí observando o quê? Olha a dinâmica do ano passado e desse ano, especialmente a partir de fevereiro. Em 2022 nós tivemos uma altíssima recuperação de postos de trabalho no segundo mês do ano, ou seja, fevereiro, uma queda significativa em março, mas a partir daí uma ascensão até junho. Nesse ano, em 2023, não está acontecendo isso. Sim, em fevereiro teve elevação, mas depois desse crescimento do segundo mês do ano, olha o que está acontecendo. Queda paulatina, até nós chegarmos agora em junho, num patamar de ganhos de postos de trabalho no Brasil muito inferior do que no primeiro semestre do ano passado. Só para colocar o número agregado disso, aí eu vou chegar aonde eu não quero chegar, mas é minha obrigação mostrar para vocês. No primeiro semestre de 2022 foram gerados 1.371.802 postos de trabalho. Agora, nesse mesmo período de 2023, o número ficou em 1.012.726, ou seja, uma queda de 26,17%. Isso é um pouquinho mais de um quarto a menos. O velho exemplo, pega um círculo, imagina que é um bolo, que vocês gostam muito, dividam ele em 4 pedaços, um deles você tira fora. São 3 quartos que ficaram, um quarto, que é uma parte relevante, foi embora. Esse foi o patamar de empregos que deixou de ser gerado no Brasil no primeiro semestre agora desse ano, em comparação a 2022. Isso está acontecendo por quê? Evidentemente, tem coisas na economia brasileira que não estão se comportando tão bem. Nós já tivemos, em maio, um forte indicativo pelo indicador da prévia do PIB do Banco Central que caiu frente a abril e também desacelerou muito frente a maio do ano passado, e isso está se generalizando praticamente para todos os setores da economia. E por que está acontecendo isso? Quem acusa a atual política de juros do Banco Central, em parte tem razão, mas eu sempre tenho dito isso.
essa política, esses juros, essa Selic elevada a 13,75%, não é a causa do problema e sim a consequência. A consequência do que aconteceu em 2021, 2022, quando o mundo, incluindo o Brasil, estava vivendo um período de inflação muito elevada por conta da alta do preço do petróleo e especialmente produtos alimentares, mas quando isso começou a cair agora em 2023 ou até final de 2022, o que aconteceu? Surgiu um novo governo aqui no país, legitimamente eleito, é claro, mas com uma ideia diferente de trabalhar a política fiscal. O que é política fiscal? É o somatório ou conjunção da administração pública no que se refere à arrecadação de impostos e gastos públicos. O que está acontecendo? Querem subir impostos, estão procurando todas as maneiras de aumentar a carga tributária sobre o Brasil, já discutimos várias vezes isso, e ao mesmo tempo, antes que consigam esses impostos a mais, eles estão pisando fundo no acelerador para aumentar os gastos públicos. E aí, isso pressiona a inflação, gera uma insegurança por parte das autoridades monetárias em efetivamente derrubar juros. Parece que agora em agosto isso tende a acontecer, mas não tenho lá tanta certeza assim. O fato é o seguinte, quando uma economia está capengando, e os indicadores já mostram isso, a solução a partir do Estado qual é? Reduzir carga fiscal para deixar mais dinheiro no mercado, gerando mais emprego e renda, alavancando a economia e também reduzindo juros. Esses dois elementos têm que predominar agora em julho, que está acabando, então vamos dizer, a partir de agosto desse mesmo ano. Se isso não acontecer, e uma coisa leva a outra, ou seja, nós temos que aliviar a política monetária, aliviar a política fiscal, significando isso, queda da pressão tributária sem aumento de gasto público, ao contrário, redução dos gastos públicos para não gerar tal pressão e também concomitantemente redução da taxa Selic, que só vai acontecer se o Banco Central tiver a convicção de que a inflação não vai subir no futuro. Mas com gastos acima da arrecadação, essa é uma tendência bastante clara. Mesmo que na atualidade os resultados do IPCA sejam zero, próximos a zero, até um pouquinho negativo. Gente, isso é uma questão estratégica importante. Não adianta a gente comemorar uma inflação baixa que tem um forte teor recessivo se, no momento de um afrouxamento da política de juros, essa inflação volta e a recessão se estabelece, porque a maior parte do dinheiro que está no bolso da população e das empresas atualmente tende a migrar para o Estado. E o Estado vai continuar gastando com despesas predominantemente improdutivas. E isso é sério porque despesa improdutiva não reproduz, não faz girar a roda da economia. Era isso sobre esse assunto, agora vamos tratar sobre a questão das Big Techs querendo segurar a onda da inteligência artificial. O que está acontecendo? Hoje foi anunciado que grandes empresas de tecnologia como OpenAI, Google e Microsoft formaram um grupo para supervisionar as inteligências artificiais que estão sendo criadas ao redor do mundo. Isso aí também é foco de preocupação da maior parte dos governos dos países do mundo. Por que preocupa os governos? Imagina se essa inteligência artificial, como já comentei, eu acho que no Fora de Curva de ontem, anteontem, sai do controle do ser humano e resolve por conta própria tomar conta do pedaço. Será que a gente vai conseguir controlar isso simplesmente desligando o botãozinho, ou a Terra vai virar palco de uma grande confusão que a gente só viu em filmes de ficção científica, como De Volta para o Futuro, a série Galáctica, a Battlestar, que eu gosto muito. Enfim, o risco de confusão realmente ele existe, mas as oportunidades também existem. Tudo bem, estados, países pensar nisso é uma questão estratégica. Mas por que as maiores empresas que estão competindo pela liderança da inteligência artificial estão formando esse grupo para controlar toda essa situação? Para mim é uma coisa quase óbvia. Eles atualmente dominam essa tecnologia. Só que a inteligência artificial ela não para nessas três grandes empresas. E elas querem continuar como as empresas dominantes desse tipo de tecnologia. E aí vem empresas com novas invenções, como uma australiana que eu comentei ontem, que simplesmente está colocando neurônios humanos em chips de silício, criando um novo tipo, provavelmente mais eficaz, de desenvolvimento de inteligência artificial. Também o seguinte, pessoal, no momento que se descobre esse caminho, é mais fácil médias e até pequenas empresas do ramo
descobrirem novidades e lançarem no mercado com sucesso do que grandes corporações viciadas nessas práticas de décadas trilharem esse mesmo caminho. Ou elas vão gastar um dinheirão comprando essas pequenas com projetos realmente inovadores, ou então vão tentar cercear elas pela criação de certas regrinhas não muito palatáveis, ou podem até quebrar no futuro. Imagina uma Microsoft, uma Google ou até uma OpenAI quebrando. Isso é inconcebível agora, em 2023. Mas o que será de 2033, 43, 53 nos próximos anos? Será que elas vão conseguir manter a hegemonia das tecnologias que dominam hoje? Acho difícil. As coisas estão mudando cada vez mais rápida, especialmente nas tecnologias de ponta. Isso me lembra até um comentário que eu fiz alguns meses atrás a respeito das montadoras aqui do Brasil, que se recusam a competir de igual para igual com os estrangeiros e fizeram proposta para o atual governo, que eu não sei se acatou ou não, de sobretaxar o imposto de importação sobre carros eletrificados. Para quê? Para proteger o seu mercado local sem grandes inovações tecnológicas, sem a pressão da competitividade que é fundamental para o desenvolvimento tecnológico, humano e econômico de qualquer estado, de qualquer país. Então, gente, para concluir esse assunto, eu considero sempre suspeito quando grandes empresas formam tipo um clubezinho com o objetivo, sim, de controlar o que está acontecendo com o seu próprio mercado. Isso normalmente serve para reprimir inovações que estejam fora do escopo desse clubezinho de grandes big techs. Vamos olhar criteriosamente essa questão. Pode eventualmente evitar risco, mas essa responsabilidade eu acho que cabe mais aos governos federais, mas criando princípios éticos de como tratar essa inteligência artificial, que é a grande novidade agora dos anos 20 do século 21. Bom, agora vamos ao último assunto, mas antes disso, como é de costume, eu vou fazer novamente o meu pedido para aumentar o número de inscritos aqui do canal. Então, pode clicar no botão aí, por favor, de se inscrever, que não vai se arrepender. O Fora de Curva traz bastante conteúdo e análises, como diz o nome do próprio canal, Fora de Curva. E também não se omite para deixar seu like e compartilhar esse material com a sua rede de contatos. Bom, o que aconteceu hoje? Ontem nós comentamos a respeito da alta da taxa de juros lá nos Estados Unidos. O Federal Reserve, Banco Central lá dos norte-americanos, subiu em 0,25 ponto percentual a sua taxa, chegando a 5,5%. O Banco Central Europeu hoje seguiu o mesmo caminho. Aumentou também 0,25 ponto percentual, chegando a 4,25%. O objetivo do Banco Central Europeu, pelo menos divulgado, é manter uma meta inflacionária em torno de 2% ao ano. Acho que vai conseguir. Nos Estados Unidos a situação é mais ou menos a mesma coisa. Mas, gente, isso aí tem sim uma influência da disposição desses dois bancos centrais, os mais poderosos do mundo, em atrair mais capital para investimento, aumentar a poupança interna, que está dilapidada desde o início do século com a crise das empresas.com. Aconteceram muitos eventos fora das previsões a partir de 2021, com a crise das .com, que derrubou a bolsa de valores em todo o mundo, passando pelo estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008 e a pandemia em 2020, que fizeram com que esses bancos centrais derrubassem juros a praticamente zero, como uma forma de manter vitalidade na economia. Mas essas fases se encerrando, eles têm que recuperar uma perspectiva para os investidores de que eles vão ganhar algum dinheirinho deixando dinheiro no mercado financeiro. E é isso que eles estão fazendo. Estão recuperando a atratividade tanto do dólar como do euro aos patamares anteriores da virada do século. E isso é legítimo da parte deles e influencia, sim, a política monetária aqui do nosso Banco Central. Há muita pressão para reduzir os juros básicos, aqui a nossa Selic, de 13,75% em agosto, para alguma coisa em torno de 13,5% ou 13,25%, como primeiro passo para uma diminuição mais paulatina dos juros. Só que, no momento em que esses bancos centrais, com uma moeda muito segura, sem grandes tretas nas finanças públicas, aumentam sua remuneração, a atratividade deles como fonte de poupança, fonte de reserva de valor também cresce bastante. Isso prejudica os papéis brasileiros, mesmo muito melhor remunerados. Isso faz com que o nosso Banco Central tome ainda mais percalços para reduzir juros. Não é só uma questão interna do Brasil, é uma questão global. Então, aquela
confiança que os analistas de plantão estão tendo da redução da Selic lá em agosto, eu não compartilho com eles. Talvez nós fiquemos mais algum tempo com 13,75%, o que eu acho lamentável. Mas, se o nosso governo federal parar de pisar tanto no acelerador da despesa pública e começar a conter gastos, especialmente aqueles mais ineficientes, que são a maioria, a situação melhora e os juros podem cair mais tranquilamente. Era isso que eu tinha por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, repito, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com seus amigos e também, quem é novo aqui no Fora de Curva, convido a entrar no canal, se inscrever no canal, que primeiro não custa nada, é de grátis. E, em segundo lugar, eu acredito que vocês vão ter várias oportunidades de escutar ou assistir algum assunto aqui que pode esclarecer algum ponto, pode acrescentar algo na sua vida. Muito obrigado pela atenção, forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau, gente.